Abençoe e te guarde. Palavra do Eterno, a partir do versículo 45 de Marcos capítulo 6. Logo a seguir, compeliu Yeshua aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Frisa isso para mim. Para o outro lado. Yeshua vai comissionar os seus discípulos a ir para o outro lado sem ele. Quero que fique guardado na sua mente. Yeshua vai enviar os discípulos, vai mandar que eles vão sem a presença dele. Isso está no versículo 45. No versículo 46, ele vai ao monte orar. Versículo 46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então Yeshua manda que eles vão sem ele e vai para o monte orar. 47, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Por enquanto, vamos nos deter aqui. Preste atenção. Preste atenção. Yeshua manda que eles vão sem ele. Isso é um comissionado, isso é um chamado, isso é um id. Vai. Depois ele vai para o monte a fim de orar. Ele vai para o monte para a intercessão. E ele então envia os discípulos e os discípulos vão. Quando chega no versículo 47, o texto diz, no meio do mar. Eles estão no meio do mar. Isso é uma alusão ao centro da vontade de Deus. Porque Yeshua mandou que eles fossem sem ele e eles foram. Eles obedeceram ao chamado e agora eles estavam no meio do mar. E obedecendo o chamado, estando no meio do mar, veio as dificuldades. Veio o vento que lhe era contrário. Queridos, quando nós obedecemos o chamado, quando nós tomamos o rumo, a direção que nos foi dada, logo a seguir vem as dificuldades, vem o vento contrário. Isso é natural, isso é um processo natural. Nós obedecemos o chamado e só o fato de obedecer ao chamado e entrar para o mar, o vento já se levanta, o vento já nos é contrário, ok? Então, Yeshua, vendo as dificuldades deles, eu quero frisar isso. Primeiro, eles vão sem Yeshua, Yeshua está na oração, mas vendo as dificuldades deles, Yeshua não está alheio às nossas dificuldades, o Eterno não está alheio ao vento, não está alheio ao que nos é contrário, pelo contrário, ele está atento às nossas dificuldades, ele está atento aos nossos temores, ele está atento aos nossos medos. Então não tenha essa preocupação. Ainda que aparentemente você esteja sozinho, você não está sozinho. Ele está atento às dificuldades que você está passando. E no versículo 48 vai dizer que na 4ª vigília é a última vigília, a partir das 3 horas da manhã até amanhecer o dia, Yeshua andando sobre as águas entra no barco. Isso significa que no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo que ele marcou, ele entrará no barco, ele entrará na história, ele entrará no processo. Você não precisa se preocupar, ele enviou você, você está no centro da vontade dele, as dificuldades são contrárias, mas ele está vendo as suas dificuldades e ele está te prometendo que no tempo certo, na 4ª vigília, no tempo que ele demarcou, ele vai andar sobre as dificuldades, ele vai andar sobre o vendaval, ele vai andar sobre as águas e ele vai entrar no seu barco, ele vai entrar na sua situação, ele vai entrar na sua família, ele vai entrar no seu casamento, ele vai entrar na sua vida financeira, ele vai entrar na sua vida espiritual, ele vai entrar em toda e qualquer situação que está lhe causando dificuldades na caminhada. O importante é você remar até o fim. Eu disse para você, guarda um texto, o texto é para o outro lado. O objetivo da missão é chegar do outro lado. E Yeshua vai entrar no barco no versículo 51 e vai conduzir o barco até o final. Então, guarde essa palavra. Você vai até o final. Fique firme. Apenas mantenha a fé. Não desista. Não desista. Não desista. Fique firme. O Eterno está com você.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte sobre ti o seu rosto e te dê o Shalom.